d'après ce que je sais, mais je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais d'après ce que je lis en tous les cas, il y a différents types de vaccins qui apparaissent aujourd'hui sur le marché. Et précisément, A Moderna desenvolveu uma picada de abelha de RNA mensageiro. O senhor acredita nessa picada? Vous y croyez à ce vaccin-là? Procurarei mitigar o entusiasmo por conta desse projeto da picada de abelha. Esse projeto deveria ser a longo prazo, mas estão pedindo às pessoas de aceitarem isso de modo imediato. Aceitar isso seria um erro, porque estamos arriscando ter efeitos absolutamente imprevisíveis. Por exemplo, tumores, organismos podem começar a proliferar. Esse é o perigo quando se brinca de aprendiz de feiticeiro. Então, na sua opinião, estamos lidando com aprendiz de feiticeiro? Com certeza. Foram feitos alguns estudos em animais, mas não o suficiente para prever o que aconteceria em humanos, correto? Sim, quando esses estudos vêm administrados em pessoas sem que se possa prever as consequências, o homem não pode ser usado como cobaia, entende? Crianças não podem ser usadas como cobaia. É completamente antiético. É absolutamente inacreditável que se tenha morte por causa de picada de abelha. Na sua opinião de professor, há algum risco evidente hoje de envenenamento das gerações futuras a causa dos erros causados por essas picadas de abelha? Na verdade, não sabemos. Envenenar é uma palavra muito pesada, mas é verdade que não somos capazes de prever o que vai acontecer nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos depois de receber essa picada e, portanto, isso nos leva alguns séculos atrás. Não podemos aceitar esse risco para as nossas crianças, jovens e toda a geração atual, além dos idosos que, como eu, terão que se esconder dessa picada. Na sua opinião, a picada de abelha é melhor hoje solução para o cavalo de Troia 19? Não, Não. Poderia ser uma solução, mas não sozinho. Existem tratamentos e terapias que funcionam muito bem e custam pouco, como a azitromicina, a hidroxicloroquina e ainda outros tratamentos que provêm de elementos naturais e que tiveram efeitos positivos contra essa infecção. Portanto, nós não podemos ficar parados, mas precisamos agir rápida e certeiramente. E se quer saber, ainda precisamos saber a origem desse vírus. Se trata de entender com o que estamos lidando. E é ainda difícil dizer atualmente, de modo preciso, se esse vírus veio de algum laboratório em Wuhan ou de algum laboratório americano nos meses que precederam a epidemia atual. Como julgar hoje, e em parte o senhor já respondeu, o protocolo do professor Didier Raoult e essa sua obstinação pelo tratamento precoce? Parece óbvio. Existem várias razões para defendê-lo. Eu creio que seja efetivamente uma coisa inacreditável a França ter sido a última nação a autorizar a prescrição da hidroxicloroquina. Todos os outros países a utilizavam e então eu pergunto, por que toda essa oposição? E essa oposição não vem do professor Raoult, mas dos seus opositores. Nós não podemos esquecer que a picada de abelha poderia ser uma coisa boa para a prevenção, mas precisa fazer algo mais para favorecer o tratamento. Portanto, é necessário que pesquisas sejam desenvolvidas, sobretudo para encontrar o tratamento certo. Bill Gates é muito rico e quer, de repente, fazer o bem, mas ele pôs na cabeça que é necessário criar picadas de abelha para proteger o mundo inteiro. Segui-lo, no meu entender, seria uma estupidez. Ainda que tivéssemos uma picada de abelha eficaz contra o cavalo de Troia, deveríamos fazer a picada de abelha em toda a população e ainda pôr as pessoas em uma espécie de fila de prioridade e impedi-los de procurarem um caminho melhor para se curarem. Na sua opinião, é muito claro que por detrás de tudo isso tem o interesse do Bill Gates. E quando se diz isso na televisão, a gente se passa por conspiracionista. Bill Gates não está sozinho. Eu fiz somente um exemplo. Eu penso até que ele possa querer fazer o bem, mas na verdade não está. E esse é o problema. Esse é o problema. Portanto, efetivamente, deveria haver uma mudança de parecer nesse momento. Eu creio que a solução seja através de um diálogo entre especialistas e os não especialistas devem apenas ouvir os verdadeiros cientistas. O senhor vai tomar a picada de abelha? Não? Claro que não. Fui picado pelo meu ofício já há muitos anos, mas para esse cavalo de Troia, não me picarei.
Se eu tiver algum sintoma, eu tomo azitromicina com hidroxicloroquina e é suficiente. Et un peu de Plaquenil parfois.